Abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. O tema da mensagem dessa manhã é sinais do arrebatamento. Amém? Do arrebatamento da igreja do Senhor. Mateus 24, 36 diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Amém? Esse texto aqui, meus amados, fala do arrebatamento da igreja. Jesus aqui está falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, meus amados, é um evento que vai acontecer com aqueles que pertencem à igreja do Senhor antes da manifestação do anticristo. Porque todos nós sabemos pela Bíblia, pelo livro do Apocalipse, que um dia o anticristo vai se manifestar sobre a terra. E quando isso acontecer, grandes calamidades, grande sofrimento, o juízo, a cólera, a ira de Deus será derramada sobre os pecadores aqui na terra. Haverá 7 trombetas, haverá 7 selos, haverá 7 taças, e cada uma delas vai gerar um acontecimento catastrófico aqui na terra. Mas a igreja do Senhor, gravem isso, a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Amém? O arrebatamento, meus amados, ele não tem data. O arrebatamento, ele não tem hora marcada. A vinda do Senhor em glória, com Jesus montado no cavalo branco, para colocar um ponto final no anticristo, no falso profeta e na besta, isso tem local e hora marcada. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Apocalipse 16, 16. E os congregaram no lugar que em hebraico ou em hebreu se chama Armagedon. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para me sintonizar melhor aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Diz assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não veja a sua vergonha. Ó 16.
Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, onde vai ser a batalha da besta, do falso profeta, do anticristo contra o Senhor? No vale do Armagedon. Quando que vai acontecer? Está aqui em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11. Logo depois da sétima taça ser derramada. Diz assim: viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muito diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então essa aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus, a vinda gloriosa do Senhor, aonde todo olho verá. Esse fato tem local e data para acontecer. Mas como nós lemos em Mateus 25, ou melhor, Mateus 24, o arrebatamento da igreja não tem uma data específica, não tem um local, porque aonde estiver um crente ele vai ser arrebatado, e não tem assim, né, o tempo exato de quando que vai acontecer, de que dia vai acontecer, né? Mas a Bíblia, meus amados, ela nos dá alguns sinais sobre o arrebatamento, alguns sinais que precede, que mostra que esse período da igreja ser arrebatada da terra está prestes a acontecer. E de uma maneira muito simples aqui, eu vou mostrar para vocês aqui pelo menos 4 ou 5 sinais de que o arrebatamento da igreja não está tão longe assim quanto alguns acham. O primeiro sinal é o aumento do conhecimento. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim, falando dos últimos tempos: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, esse texto, meus amados, de Daniel é um livro profético, que tem muito a ver com o livro do Apocalipse. Esse texto, ele fala, né, dos finais, dos tempos finais. Vamos ler a partir do versículo 1 para entender melhor. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas esse tempo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E aí fala: tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então aqui Daniel está falando dos tempos do fim, dos finais dos tempos. E um dos sinais dos finais do tempo e que o arrebatamento da igreja está próximo é essa questão da multiplicação do conhecimento. Queridos, nós estamos vivendo uma época onde o conhecimento, a tecnologia, em todas as áreas, ela está se multiplicando cada vez mais rápido. E as próprias pessoas, através da internet, correndo atrás desse conhecimento, também estão, né, se multiplicando, porque hoje, a cada tempo, a cada ano que passa, surge algo novo. A inteligência artificial existe há quanto tempo?
2 anos? Uns 2 anos a inteligência artificial existe. Até um tempo atrás não existia. Então, o conhecimento, ele está se multiplicando, ele está crescendo muito rápido. E isto é um sinal para nós, né? Essa questão da tecnologia, essa questão do conhecimento, e não só na internet, a tecnologia na agricultura, a tecnologia na saúde, a tecnologia em tantas áreas da vida tem crescido, tem se multiplicado. Por quê? Porque isso é um sinal dos tempos do fim, né? O avanço da tecnologia, o crescimento, o conhecimento. Hoje, essa questão da inteligência artificial, então, vai ser algo que vai crescer muito ainda. Inclusive, eu acredito que o próprio anticristo, ele vai usar toda essa tecnologia que está tendo hoje para administrar, no período dele, o planeta Terra. Para controlar a moeda, para controlar o comércio, para controlar o fluxo de pessoas. Toda essa tecnologia vai estar disponível a ele, para ele exercer o seu controle no planeta Terra. Então, o primeiro sinal, um dos primeiros sinais que nós estamos prestes, perto do arrebatamento, é essa questão da multiplicação do conhecimento, né? Nos últimos dias, o conhecimento se multiplicará, e isso tem acontecido de uma forma muito rápida. Amém? Em segundo lugar, o aumento da promiscuidade, do pecado, da iniquidade. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 24. Vamos ler a partir do versículo 23 para entender melhor. Ou melhor, 22. Romanos 1, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza, contrárias àquilo que Deus criou. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, que foi a forma como Deus fez, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem. Está falando aqui do quê? De homossexualismo. Cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. 28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Queridos, o segundo sinal de que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer é o crescimento da promiscuidade entre o ser humano. Sempre houve o homossexualismo, sempre houve a prostituição, sempre houve a pornografia, mas, queridos, o que nós estamos vivendo hoje é algo absurdo. É algo absurdo. Porque hoje é algo assim que está totalmente aberto, escancarado. E antigamente as pessoas tinham um certo receio de demonstrar esse tipo de comportamento.
Mas hoje é motivo de orgulho. Hoje é motivo de orgulho. Hoje as pessoas não têm mais receio de ter esse comportamento errado que a própria Bíblia condena. Então hoje essa questão do homossexualismo, do lesbianismo, da pornografia, o número de pessoas que são viciados em pornografia virou algo assim, virou uma epidemia, virou algo alarmante. E sabe o que é pior, meus amados? A pornografia, o vício na pornografia, ela não está só fora da igreja. Infelizmente, o vício da pornografia, ela está dentro da igreja. O homossexualismo não está somente fora da igreja. Infelizmente, está também dentro da igreja. A ponto de algumas igrejas até se autodenominarem igreja contemporânea, igreja não sei o que lá, uma igreja, né, onde é direcionada para pessoas que praticam esse tipo de coisa. Então, meus amados, quando nós olhamos para o passado, nós percebemos que isso era algo muito, não era algo assim aberto, escancarado como é hoje. Agora hoje não, hoje o negócio ficou fora do controle. Hoje as pessoas estão fazendo cirurgia para mudança de sexo. A mulher está largando o marido para se casar com outra mulher. O marido está largando a esposa para se casar com outro homem. 2 homens adotando uma criança, 2 mães adotando uma criança. Então, essa questão, queridos, da promiscuidade, da pornografia na internet, da prostituição, é algo que está muito, né, de uma maneira muito acentuada, muito intensa, muito grave, muito alarmante. Você não precisa ser muito cristão, você não precisa ser muito espiritual para perceber que de 10 anos para cá, essa questão sexual, ela praticamente tomou conta de todo o mundo, porque não é algo que acontece no Brasil. Não é algo exclusivo do Brasil. No Brasil também tem, mas não é só no Brasil, é em todo o mundo. Alguns países que são mais opressores ainda estão ali, né, segurando, estão ali e tal, mas nos países mais democráticos, mais liberais, mais abertos, essa questão ela saiu fora do controle. E queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês, jovens que estão me ouvindo. Não importa o que os filósofos, o que os professores, não importa o que a mídia, o que a internet diz, não importa o que o movimento LGBT diz. Queridos, a Bíblia diz que é pecado. E ponto final. É pecado. Ah, mas eu nasci com isso, tal, não. É pecado e você tem que combater. Se você tem esse problema, você tem que combater isso. Você tem que lutar contra esse pecado na sua vida. E você não precisa se render a esse pecado, porque se você realmente nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem o poder para lutar contra isso. Pornografia, prostituição, homossexualismo, seja lá o que for, você tem o poder para lutar contra toda essa imundícia. Não pode se conformar, não pode aceitar que você nasceu assim. Se Deus criou você homem, você é homem. Se Deus criou você mulher, você é mulher e acabou. Porque no arrebatamento, meus amados, só vai subir quem realmente for santificado. No arrebatamento só vai subir quem realmente for liberto desse tipo de pecado. Não adianta você pegar 4, 5 versículos na Bíblia, deixar eles de escanteio e interpretar o resto da Bíblia como se Deus estivesse autorizando esse tipo de comportamento. Não existe isso. Nós não temos tempo aqui, mas se a gente pegar na Bíblia aqui, tem um monte de texto que fala sobre esse assunto.
E eu acabei de ler um aqui que mais explícito do que esse não existe. Então, essa questão do aumento da promiscuidade, da imoralidade sexual que tem acontecido com a raça humana, é também um dos sinais do arrebatamento. E eu acho que é um dos piores. Eu acho que quando esse sinal chegar no topo do cálice da iniquidade, vai acontecer alguma coisa, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Amém? Terceiro sinal, o aumento das catástrofes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler Vamos ler a partir do versículo 5. Marcos 13, 5. Disse-lhes, amém? Todos acharam? Marcos, capítulo 13, versículo 5. Marcos 13, 5 diz assim: cuidai para que ninguém vos engane, disse-lhe Jesus. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. 7. Quando ouvirdes de guerras, e de rumores e guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantando contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, e fomes. Essas coisas são o princípio de dores. Até aqui por enquanto. Então veja, queridos, aqui Jesus falando sobre alguns sinais. Esse texto aqui é conhecido da maioria das pessoas, né? De guerra e de rumores e guerras. A respeito da guerra, queridos, nós estamos tendo algumas guerras aí hoje, mas se a gente olhar nessa questão de guerra, já houve período pior de guerra no mundo. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma guerra, que a guerra que mais matou pessoas no mundo foi a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, né? Alemanha, Mussolini, Itália, tal. Já teve tempos piores de guerra. Na verdade, a guerra no mundo ela nunca parou. E agora nós estamos vivendo esse tempo de guerra da Ucrânia, esse tempo de guerra de Israel contra o Hamas, né? Essas questões todas aí. E eu acho que no que diz respeito à guerra, o que a gente deve mais prestar atenção é essa questão da guerra, dessa guerra ideológica, né? Dessa guerra de ideias, aonde parece que as nações estão se voltando contra o povo de Israel. O presidente lá, o primeiro-ministro de Israel, quando ele foi discursar na ONU nessa última vez, a maioria dos representantes das nações saíram lá do local, né? Ele foi vaiado, tudo. E a gente vê assim um certo preconceito entre as nações contra o povo de Israel, e isso é algo bíblico também. Mas o que diz respeito a catástrofes, só no ano de 2025, nós tivemos 20 catástrofes naturais na Terra. 20. Entre furacão, terremoto, enchentes e incêndios. Então, quando a Bíblia fala que a mulher, né, está tendo dores de parto, prestes a dar à luz, fala das contrações. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, começa a dar contração, as primeiras contrações, elas não são mais espaçadas, né? Uma distância maior. Conforme vai chegando a época, o tempo de dar luz, as contrações vão ficando cada vez mais perto, mais próximas uma da outra. É justamente o que está acontecendo. Queridos, há 30 anos atrás, a gente assistiu o jornal, essas catástrofes naturais, elas aconteciam tipo assim, uma por ano, 2 por ano no máximo. Era desse jeito. Não era. Agora, hoje em dia,
Aqui no ano 2025 foram 20 catástrofes naturais envolvendo furacão, terremoto, enchente, incêndio, aquele incêndio lá que destruiu a cidade lá de Beverly Hills, Los Angeles, queimou mansões de artistas, tal. Então o que está acontecendo? Aquilo que antes era mais espaçado, agora está acontecendo mais rápido. Mal tem um terremoto, já tem um furacão, mal termina o furacão, já começa uma enchente, mal termina uma enchente, começa um incêndio, e pessoas morrendo, e cidade sendo destruída. A última na Afeganistão, acho que foi agora, matou 4.500 pessoas. Então, isto também é um sinal que o arrebatamento da igreja está próximo, né? E vocês comecem a observar mais essa questão das catástrofes naturais, comecem a observar, comecem a acompanhar mais o jornal, que vocês vão perceber isso que eu estou falando. Está sendo assim, ó, uma atrás da outra. Amém? O quarto sinal, que é o pior, na minha opinião, o esfriamento da igreja e o aumento da iniquidade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 24, do 12 ao 13. Mateus 24. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, queridos, Jesus aqui está falando a respeito da iniquidade de uma forma geral e de que o amor de quase todos se esfriará. E isso, queridos, tem a ver com a igreja, porque Jesus ele fala no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem que persevera até o fim para ser salvo? A igreja. A igreja. Esse esfriamento que Jesus está falando aqui, é claro que está falando de um modo geral, mas que também vai atingir a igreja do Senhor. Olha só, Lucas capítulo 18, que quando Jesus fala sobre o dever de orar sempre sem esmorecer. Lucas capítulo 18, no versículo, vamos ler desde o versículo 1 para entender bem o texto. Jesus fala aqui sobre oração. Quando Jesus fala sobre oração, está falando com quem? Com o mundo ou com a igreja? Com a igreja, amém? Jesus não fala sobre oração com o mundo, Jesus fala sobre oração com a igreja. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Jesus começando aqui a parábola, o ensinamento. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Agora presta atenção. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ó, justiça aos seus escolhidos, manda a igreja, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta irônica. Lendo, Jesus faz uma pergunta irônica, aonde já sabe que a resposta, ou qual que é a resposta? Não.
A resposta aqui é não. Por conta do esfriamento, por conta do aumento da iniquidade, que vai atingir não somente as pessoas fora da igreja, mas também vai atingir a igreja do Senhor. Queridos, desde 1993 que eu me converti, 93 que eu me converti, eu sempre escutei 5.000 pregadores, não sei quantos pregadores falando que um grande avivamento ia varrer toda a terra. E cada década um pregador falava, não, vai vir agora o avivamento. Um avivamento vai vir sobre a terra antes de Jesus voltar. O avivamento vai acontecer, Deus vai ganhar multidões para Jesus. E nós já estamos no ano 2025. E esse avivamento que vai varrer toda a terra não aconteceu. Aconteceu em alguns lugares isolados. Pensacola, lá em Brownsville, na Coreia do Sul, Pyeongchang, apesar do Pyeongchang foi antes da década de 90. Enfim, mas esse avivamento geral da igreja, que todo mundo fala até hoje que vai acontecer, que Deus está levantando uma geração, que Deus não sei o que lá, queridos, não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. O fato do evangelho ser pregado em toda a terra, isso tem a ver com a internet, que vai facilitar essa questão da pregação do evangelho. E também não quer dizer que toda pessoa exclusiva, unicamente, vai ouvir a palavra. Está falando que o evangelho vai chegar nos 4 cantos da terra, de um modo geral. Mas isso não quer dizer que é avivamento. Porque avivamento é salvação. Avivamento é conversão de almas. E não é isso que a Bíblia mostra em relação à igreja. O próprio Jesus falou, quando porventura vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? É uma pergunta já com a resposta engatilhada. Não. Porque a igreja, ela vai também passar por esse esfriamento espiritual no final dos tempos. É por isso que Jesus falou, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Olha só que interessante. No livro do Apocalipse, capítulo 3, abra comigo. Apocalipse, capítulo 3. No versículo 14. Apocalipse 3, 14. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é Jesus. Olha o que ele diz para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Olha o que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Você é uma igreja morna, não é frio e nem quente, é morno. Você me dá ânsia no estômago. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Versículo 17. Você diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. O que Jesus está falando para a igreja fazer? Se arrepender. Eis que estou à porta e bato.
Quem bate na porta está do lado de dentro ou do lado de fora? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele e cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, lendo o livro do Apocalipse, qual é a última igreja do Apocalipse antes da abertura dos 7 selos? Igreja de Laodiceia. Depois que você entra em Apocalipse capítulo 4, a visão do apóstolo João muda para o céu. E você não ouve mais a palavra igreja no livro do Apocalipse. A última igreja, o último tipo de igreja, a última geração da igreja do Apocalipse, antes do arrebatamento, é a igreja de Laodiceia. Essas igrejas, elas existiram de fato. Mas, teologicamente, essas igrejas representam épocas da igreja em geral. A igreja da Filadélfia foi a igreja do avivamento espiritual. A igreja que trouxe, a igreja aprovada por Cristo, a igreja aprovada por Jesus, a igreja que não tinha nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de repreenda. Mas quando a gente entra na igreja de Laodiceia, nós vemos uma igreja morna. E a igreja de Laodiceia é a última igreja do período bíblico antes do Apocalipse. Essa igreja morna, essa igreja rica, que tem dinheiro, que tem aquele templo bonito, que tem toda aquela suntuosidade. Uma igreja que diz, rica estou e não tenho falta de nada. Uma igreja com poder financeiro alto, mas com poder espiritual zerado. Porque Jesus fala, não sabes que é pobre, cego, miserável e nu. Uma igreja abastada, materialmente falando, mas uma igreja extremamente pobre, espiritualmente falando. Uma igreja composta por pessoas o quê? Por crentes mornos. O que é um crente morno? É aquele crente que está ali, Ele não está totalmente desviado, mas ele também não está totalmente mergulhado na presença de Deus. É aquele crente que convive ali com o mundo e que convive ali com a igreja. É aquele crente que quando está liberado o dia de domingo, não tem nada para fazer, ele vem para o culto, mas quando aparece qualquer coisinha já é motivo para ele faltar no culto. É aquele cristão onde Mateus 6,33, buscai o Senhor em primeiro lugar, isso não existe para ele. Deus não está em primeiro lugar na agenda dele. Deus está em segundo, terceiro, quarto lugar. É aquele crente que se santifica, mas não se santifica totalmente. É aquela pessoa que se diz evangélica, mas ao mesmo tempo ela convive de boa com o mundo e com os pecados do mundo. Então, é uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, ela representa a última igreja antes do arrebatamento. Por isso, queridos, que fica complicado a gente achar que vai ter um grande avivamento, que vai varrer toda a terra, que a igreja vai ser levantada, tal, porque olhando biblicamente, não é isso que nós vemos. O que nós vemos é uma igreja morna, uma igreja com poder financeiro alto e uma igreja espiritualmente derrotada. E isso tem a ver também por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele escreve um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. No versículo 13. Que é o texto que fala do arrebatamento na Bíblia, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, depois a gente que ficar vivo vai ser arrebatado. Mas tudo isso vai ser muito rápido, vai ser no piscar de olhos. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui o apóstolo Paulo está falando do quê? Do arrebatamento. Amém? Do arrebatamento. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Agora presta atenção. Isso aqui é uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Hoje, na nossa Bíblia, tem aqui o término do capítulo, tem o capítulo 5 que começa, tem aqui a necessidade da vigilância, né, o subtítulo, e começa a partir do capítulo 5. Mas, no original, isso aqui é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Então, a gente vai ler o texto como se fosse uma carta, sem separar capítulo, sem separar versículo. Amém? Então, olha lá. Então, eu vou voltar no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Continuando a carta. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva. Lembrando que o assunto aqui é arrebatamento. Continua, capítulo 5. Então, aqui terminou o capítulo 4, a gente vai ler como se fosse uma carta. Agora vai para o capítulo 5, como se fosse uma continuidade do assunto, porque é o mesmo assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, olha lá. Está continuando, Paulo está continuando o mesmo assunto. Qual que é o assunto aqui? Qual que é o assunto aqui, igreja? Arrebatamento, amém? Então, ele continua falando do arrebatamento. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessidade que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ladrão manda recado quando vai chegar? Não, vai ser de surpresa. Olha o versículo 3. Quando andarem dizendo, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Lembra que eu falei das dores de parto? De modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Nós, porém, a igreja, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Pois Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, para a cólera de Deus, para a ira de Deus, para o Apocalipse, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, então Paulo ele estava falando do quê? Qual é o assunto aqui? Arrebatamento. O assunto aqui é arrebatamento. Não tem, pode pegar qualquer teólogo, não tem como aqui, é o arrebatamento, é o assunto aqui. E uma das passagens bíblicas que me faz entender que a igreja não vai passar pela tribulação é o versículo 9, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas olha, o porquê que a igreja, ela vai relaxar a guarda, vai baixar a guarda perto do arrebatamento. Porque está escrito aqui no versículo 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O que a maioria... Quando o pau está quebrando no lombo, quando o diabo está ali forte, em cima, o que a gente mais faz? Isso aí. Glória a Deus pela sinceridade. A gente ora, sim ou não? A gente ora. A gente busca a Deus. Agora, quando tudo começa a ficar mais tranquilo, o que a gente faz? Viaja, né? Viaja, mata o culto. Hã? Faz cruzeiro, olha, irmã, coisa feia. Dando indireta do pastor. Né? Relaxa, abaixa a guarda. Já não jejua tanto, já não ora tanto. Não é verdade? Já dá aquela... E é justamente o que vai acontecer nessa época. Olha só a parábola das 10 virgens, Mateus 25. Quando o noivo demorou para chegar, o que elas estavam fazendo? Estava dormindo. Se estava dormindo é porque estava tudo em paz. Estava tudo bem. Está entendendo? Estava tudo bem, estava tudo em paz. Então, quando está tudo muito em paz, qual que é a tendência da igreja, do povo de Deus? É dar aquela amornada, é dar aquela relaxada. É por isso que existem vários avisos na Bíblia, Jesus falando, vigiai, vigiai, vigiai. O texto que nós lemos, meus amados, o texto que nós lemos em Mateus, Jesus fala algo que na época da Covid-19 o pessoal, né, torceu, achou que Mateus 24, volta lá, Mateus 24, versículo 44. 24, 44, abre aí. Por isso, estais vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais, em que não penseis. Quando estava tendo a Covid-19, o que o povo estava falando? Jesus está voltando. Não era isso que o povo estava falando? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que, por que todo mundo achava que Jesus estava voltando? Falaram até que foi solto o cavalo do Apocalipse. Falaram um monte de abobrinha. Porque na cabeça das pessoas, Jesus vai voltar quando o negócio tiver, né? Aquela opressão terrível, aquela coisa forte. Mas a Bíblia, meus amados, como eu já mostrei aqui, fala ao contrário. Aqui o Jesus está falando, olha, o povo está se casando, está se dando em casamento, o povo está em paz, o povo está comendo, o povo está bebendo. É por isso que existe um monte de avisos na Bíblia escrito assim, vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Filho de Homem, vigiai, estai atentos, estai, que o vosso coração não esteja carregado de glutonaria, de bebedice, vigiai, porque não sabeis a que hora que o Filho do Homem virá, porque vai acontecer numa hora em que nós não esperamos. E o que é a hora que nós não esperamos? É a hora que está tudo bem, porque todo mundo associa a vinda de Jesus quando o Apocalipse estiver acontecendo. Mas não é isso que está escrito. Jesus falou, virá no momento em que vocês não esperam. Porque se eu pensar que o arrebatamento vai acontecer, como os pós-tribulacionistas pregam, vai acontecer lá
em Apocalipse capítulo 19, onde o anticristo já se levantou, a besta, o falso profeta, já caiu fogo e enxofre do céu, o demônio já foi solto, já aconteceu o terremoto, bilhões de pessoas já morreram, aí é claro, né? Aí não tem que vigiar, não tem que esperar, não tem que fazer nada, porque é óbvio, as coisas estão acontecendo. Mas quando nós falamos do arrebatamento, queridos, nós estamos falando de algo que vai acontecer no momento em que nós não esperamos. Vai acontecer muitas coisas, mas ainda assim a igreja ela vai ser pega de surpresa. E eu vou acrescentar um negócio aqui que nem a doutrina da Cristo Salva fala sobre isso. Porque nós cremos que nós não vamos passar pela grande tribulação, amém? Porque a ira de Deus, o juízo de Deus é contra os pecadores, não é contra a igreja. Qual é o noivo que surra, que bate na noiva, bate, né, para depois casar com ela? Não existe isso, certo? Não existe isso. E o Apocalipse, é claro que o Apocalipse é a ira de Deus contra os pecadores. Só que essa questão do anticristo e desse momento de paz que a gente está falando aqui, ele tem uma ponta de interpretação aqui em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Quando Jesus começa a abrir os selos. Amém? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olha lá. Olhei e vi um cavalo branco. Que cor que é o cavalo? Branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Olha só, cavalo branco, coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Esse texto aqui, o primeiro selo do cavalo branco, olha só, o cavalo branco. Qual é a cor do cavalo que Jesus vai vir em Apocalipse 19, na vinda gloriosa? Branco. Aqui fala que ele vai vir com arco. Lá na vinda gloriosa fala que ele vai vir com a espada que sai da boca. Lá fala que ele vai ter uma coroa. Aqui também fala que tem uma coroa. O que isso quer dizer? Que esse cavaleiro do Apocalipse, o primeiro, é Jesus? Não. Não é Jesus. É um engano. Porque, queridos, o anticristo, logo de cara, ele não vai aparecer como anticristo. Ele vai aparecer dessa forma, de cavalo branco, com um arco na mão. O arco na mão é a sabedoria para resolver os problemas da terra. Ele vai estar com uma coroa, para que ele seja o quê? Declarado como rei, para que ele seja visto como rei. E eu, queridos, acredito, essa é a interpretação minha, amém? Eu acredito que esse período do primeiro selo do cavalo branco vai ser esse período de paz, de prosperidade sobre todo o planeta Terra. Que é justamente nesse momento que Israel vai firmar uma aliança com o anticristo, entendendo que ele é um benfeitor, e este homem do cavalo branco, ele vai enganar até mesmo a igreja do Senhor. Porque eu acredito que nessa fase, que a igreja do Senhor vai entrar na mornidão espiritual. Porque pare para pensar, meus amados, como é fácil enganar o povo. Eu vou falar de um assunto aqui bem recente nosso aqui. Jair
Messias Bolsonaro. Um homem normal, que tomou uma facada no estômago e sofre por isso até hoje. Não conseguiu fazer muito pelo país, infelizmente, por conta da Covid-19, de tanta coisa que aconteceu. Mas, queridos, pare para pensar. Talvez um de vocês seja essas pessoas. Quantos crentes não começaram a idolatrar o Bolsonaro? Quantas pessoas não começaram a idolatrar esse homem? O mito. Jair Messias Bolsonaro. As multidões indo para as ruas a favor dele. Famílias se dividindo por causa da briga política. Brigas nos grupos de WhatsApp por causa dos irmãos defendendo ferrenhamente o Bolsonaro. Quando que se briga por uma pessoa desse jeito? E o que esse homem fez? Fez muita coisa pelo país? Não fez muita coisa, infelizmente não pôde fazer. Por questão política, Covid-19 e todas essas coisas que a gente já sabe. Eu não estou falando contra o Bolsonaro aqui, viu, gente? Não é isso. O que eu estou querendo que vocês entendam é que esse homem, ele teve só um pouquinho de audiência no cenário do Brasil, e isso já cativou o coração de um monte de crente, a ponto de brigarem por ele. Se marcar, você perdia a amizade da pessoa se você falasse mal do Bolsonaro. Agora, você imagina o anticristo montado num cavalo branco, com uma coroa, com um arco na mão, resolvendo os problemas do mundo, resolvendo o problema de conflito, resolvendo o problema da agricultura, resolvendo o problema de tudo. O povo não vai idolatrar esse homem, sim ou não? Vai idolatrar. E é justamente nesse período, meus amados, que aqueles que não tiverem antenados com o Espírito Santo serão enganados. É justamente nesse período que a igreja, que já está entrando, vai entrar nessa mornidão espiritual. Porque agora não precisa buscar mais a Deus para ter uma vida decente. Agora tem um governante mundial aí que está resolvendo o problema de tudo. Até que abre o segundo selo, até que as coisas começam a mudar, né? E aí vem o arrebatamento. Porque o arrebatamento, ele não vai acontecer no período de perseguição, vai ser antes, vai ser nesse período de paz. É por isso que muita gente vai ficar para trás. É por isso que Jesus fala das virgens dormindo. Só dorme quem dorme em época de paz, ninguém dorme quando está atribulado. Então, meus amados, é como se a igreja ela fosse ver só a ponta do chifre do anticristo. Não vai chegar na perseguição. Não vai chegar nas pragas. Eu acredito que não. Tem alguns que acreditam que vai chegar até o meio da tribulação. Eu acredito que não. Não vai chegar. Mas a pontinha do chifre do anticristo, eu acho que a igreja vai ver. Porque vai ser esse período de paz, onde a igreja não vai ser perseguida ainda. E vai ser nesse tempo, meus amados, que vai acontecer o arrebatamento. Agora, é claro, a gente não pode, se apegar a isso só, mas nós temos que estar atentos aos sinais que a Bíblia fornece, que o mundo fornece. E um dos principais sinais, na minha opinião, é esses que eu mostrei para vocês, a mornidão, o aumento do pecado, as catástrofes. Eu creio que essa questão de guerra vai aumentar muito ainda, essas questões das guerras que estão acontecendo, e a própria desmoralização, do ser humano, do gênero humano, os valores invertidos,
né, queridos? Os valores invertidos e a mornidão da igreja, que infelizmente é o que tem acontecido nos dias de hoje. Qual que é a nossa missão, queridos? Buscar Deus, se encher do Espírito Santo, foge do pecado, firma na igreja, firma com Jesus, pare de ficar só correndo atrás dos bens materiais, pare de ficar querendo fazer sucesso na internet, de ficar preocupado, apegado demais a esse mundo material. Se apegue mais a Jesus. Querido, se você ler o livro do Apocalipse e ver o que vai acontecer com o planeta Terra, não vai sobrar nada. Quando Jesus vier em glória, em Apocalipse 19, vai estar praticamente tudo destruído. Não vai sobrar nada. Não vale a pena se apegar àquilo que é terreno, àquilo que é material. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que nos apegar a Jesus, que nós temos que nos apegar à nossa família, que nós temos que cuidar bem dos nossos filhos e cuidar bem da nossa salvação. Porque eu acredito que nós estamos muito mais perto do arrebatamento, da vinda do Senhor, do que qualquer outro tempo antes que a igreja viveu. Talvez na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava massacrando o povo de Deus, 6 milhões de judeus foram mortos, talvez nessa época a igreja também tenha ficado alarmada, porque ele parecia o anticristo ali. Mas não foi nessa época que Jesus voltou, né? Tanto que as coisas permanecem até hoje. E já houve vários tempos que parecia que era, mas não era. Mas só que agora nós não estamos falando de uma guerra mundial, porque pare para pensar. Na época de Hitler teve a guerra mundial. A guerra é um sinal. Mas naquela época a sociedade não estava tão perdida moralmente falando como hoje. Vocês estão entendendo? Porque os sinais, eles não são isolados, são juntos. Então teve a guerra mundial? Teve o homem que massacrou o povo de Deus? Teve. Mas naquela época a sociedade ainda não estava tão decadente como está hoje. Então a guerra foi um fato isolado. Mas quando fala dos sinais do arrebatamento, da volta de Jesus, nós estamos falando de vários sinais acontecendo ao mesmo tempo. Então é catástrofe, é a decadência moral, é a guerra, são as epidemias, o esfriamento da igreja, o esfriamento do povo em geral por conta do aumento da iniquidade. E tudo isso, queridos, está acontecendo hoje. Tudo isso está acontecendo agora. Então nós temos que estar firmes, preparados para o arrebatamento, porque ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer minuto. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.